As palavras, um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade, estão eternamente gravadas nos anais do tempo. Neil Armstrong foi facilmente o maior símbolo do triunfo espacial dos Estados Unidos, depois de se tornar famoso por ser o primeiro homem a caminhar na Lua e deixar uma mensagem enigmática para o mundo. O famoso podcaster Joe Rogan parece ter realizado descobertas. O que Joe Rogan descobriu sobre a viagem à Lua? O que ele sabe? Junte-se a nós enquanto exploramos a interpretação de Joe Rogan sobre a mensagem deixada por Neil Armstrong antes de sua morte. O primeiro homem a caminhar na Lua. Neil Armstrong é uma pessoa que dispensa apresentações. Ele fez história ao se tornar a primeira pessoa a caminhar na Lua. Neil Armstrong nasceu em 5 de agosto de 1930, a menos de 60 metros da oficina dos irmãos Wright. Filho de Viola Louise e Stephen Koenig Armstrong, ele tinha ascendência alemã, inglesa, escocesa, irlandesa e escocesa. Ele tinha uma irmã mais nova, June, e um irmão mais novo, Dean. Seu pai era auditor do governo do estado de Ohio, e a família se mudou repetidamente, morando em 16 cidades em apenas 14 anos. Nascido para voar, seu amor pela aviação cresceu durante esse tempo, tendo começado aos 2 anos quando seu pai o levou para as corridas aéreas de Cleveland. Quando tinha 5 ou 6 anos, ele fez seu primeiro voo em Warren, Ohio, ocasião em que ele e seu pai deram um passeio em um Ford Trimotor, também conhecido como ganso de lata. Aos 16 anos, ele obteve sua licença de piloto, antes mesmo de ter sua carteira de motorista. Em 1947, ele ingressou na Universidade Purdue com uma bolsa de estudos naval, onde cursou engenharia aeronáutica. Como parte de sua bolsa de estudos, a Marinha o treinou como piloto de caça na Flórida. Seus estudos universitários foram interrompidos pela Guerra da Coreia, onde ele realizou 78 missões de combate. Sua aeronave, o jato F-9 Panther, foi um dos primeiros caças a jato a decolar de um porta-aviões. Depois de terminar a faculdade, Armstrong foi trabalhar para o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, que mais tarde se tornaria a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA. Em 1958, esse garoto simples de Ohio fez seu nome como um dos pilotos de teste mais ousados e habilidosos no Centro de Pesquisa de Voo da NASA, agora renomeado em sua homenagem. Na base da Força Aérea de Edwards, na Califórnia, durante seus 7 anos como piloto de teste, ele voou em 200 aeronaves diferentes que ultrapassaram os limites de velocidade e altitude, incluindo o lendário X-15 sobre o deserto da Califórnia. Ele atingiu uma velocidade de mais de 600 e 400 km/h e levou o nariz afilado do X-15 até a beira do espaço. As mãos firmes de Armstrong como piloto de teste foram instrumentais para o sucesso dos primeiros astronautas do projeto Mercury da NASA, e em breve ele se tornaria um deles. Em 1962, ele foi escolhido para o programa de treinamento de astronautas da NASA em Houston. Mas foi neste ponto que sua esposa, Janet, perdeu o segundo filho deles, uma menina de 2 anos chamada Karen, acometida por um tumor cerebral inoperável. Para evitar que o luto o consumisse, Armstrong se dedicou ao trabalho se preparando para o projeto Gemini, que era o próximo passo da NASA para alcançar a Lua. Em 1966, ele foi escolhido como piloto de comando da missão Gemini 8, a primeira vez em que os astronautas da NASA tentariam conectar 2 espaçonaves em órbita. Uma manobra difícil e perigosa conhecida como encontro e acoplamento. Armstrong e seu copiloto, David Scott, conseguiram se acoplar com sucesso a um veículo-alvo não tripulado, mas logo após sua espaçonave, começou a girar incontrolavelmente devido a um defeito em um propulsor. Ele conseguiu estabilizar a Gemini 8 usando o sistema de controle de reentrada, mas tiveram que abortar a missão e fazer um pouso de emergência no Oceano Pacífico. Foi um susto, mas a calma e o pensamento rápido de Armstrong o salvaram. Sua próxima e última missão foi aquela que o imortalizaria para sempre. Ele foi escolhido como comandante da Apollo 11, a primeira missão tripulada a pousar na Lua. Como o homem chegou à Lua? Quais foram as dificuldades que enfrentaram em sua jornada para a Lua? O que poderia ter dado errado e o que deu errado? Vamos descobrir. O voo para a Lua. Em 20 de novembro de 1967, foi oficialmente anunciada a formação inicial da tripulação reserva da Apollo 9, composta pelo comandante Neil Armstrong,
pelo piloto do módulo de comando, CMP, Jim Lovell, e pelo piloto do módulo lunar, LMP, Buzz Aldrin. Lovell e Aldrin já haviam voado juntos como tripulação da Gemini 12. Devido a atrasos no projeto e na fabricação do módulo lunar, a Apollo 8 e a Apollo 9 trocaram as tripulações principais e reservas, e a tripulação de Armstrong tornou-se a reserva para a Apollo 8. Com base no esquema normal de rodízio da tripulação, Armstrong era esperado para comandar a Apollo 11. Nesse meio tempo, houve uma mudança. Michael Collins, o CMP da tripulação da Apollo 8, começou a ter problemas em suas pernas. Os médicos diagnosticaram o problema como um crescimento ósseo entre a quinta e a sexta vértebras, exigindo cirurgia. Lovell ocupou seu lugar na tripulação da Apollo 8, e quando Collins se recuperou, ele se juntou à tripulação de Armstrong como CMP. Enquanto isso, Fred Haise entrou como LMP reserva e Aldrin como CMP reserva para a Apollo 8. A Apollo 11 foi a segunda missão americana em que todos os membros da tripulação tinham experiência prévia de voo espacial, a primeira sendo a Apollo 10. A próxima foi a STS-26, em 1988. Dex Slayton deu a Armstrong a opção de substituir Aldrin por Lovell, já que alguns pensavam que Aldrin era difícil de lidar. Armstrong não teve problemas em trabalhar com Aldrin, mas pensou sobre isso por um dia antes de recusar. Ele achou que Lovell merecia comandar sua missão. A tripulação principal da Apollo 11 não tinha a camaradagem próxima e animada como a da Apollo 12. Em vez disso, eles forjaram um relacionamento de trabalho amigável. Armstrong, em particular, era notoriamente distante, mas Collins, que se considerava um solitário, confessou rejeitar as tentativas de Aldrin de criar um relacionamento mais pessoal. Aldrin e Collins descreveram a tripulação como estranhos amigáveis, mas Armstrong não concordou com a avaliação e disse que todas as tripulações em que esteve trabalharam muito bem juntas. Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturno V decolou na Flórida e foi assistido por milhões de pessoas na televisão. 4 dias depois, Armstrong e Aldrin se separaram do módulo de comando, entraram no módulo Lunar Eagle e começaram os preparativos finais para a descida lunar. Às 17h44, o Eagle se separou do Columbia. Collins, sozinho a bordo do Columbia, inspecionou o Eagle enquanto ele piruetava diante dele para garantir que a nave não fosse danificada e que o trem de pouso estivesse corretamente posicionado. Armstrong exclamou que o Eagle tinha asas. Quando a descida começou, Armstrong e Aldrin notaram passar por marcos na superfície cerca 2 a 3 segundos mais cedo e relataram que estavam afastados. Eles pousariam quilômetros a oeste do ponto de destino. O Eagle estava viajando muito rápido. O problema poderia ter sido algo chamado MASCON, grandes concentrações de massa em uma região ou regiões da crosta lunar que contém uma anomalia gravitacional, potencialmente alterando a trajetória do Eagle. Gene Kranz, diretor de voo, especulou que isso poderia ter se originado por uma pressão extra de ar no túnel de acoplamento ou como resultado da manobra de pirueta do Eagle. 5 minutos desde o início da descida e a 1.800 metros acima da superfície da Lua, o computador de orientação do módulo lunar, LGC, distraiu a tripulação com o primeiro de vários alarmes de programa 1201 e 1202 inesperados. No centro de controle da missão, o engenheiro de computação, Jack Garman, disse ao oficial de orientação Steve Bales que era seguro continuar a descida, e isso foi transmitido à tripulação. Os alarmes do programa indicavam sobrecarga executiva, significando que o computador de orientação não podia completar todas as suas tarefas em tempo real e tinha que adiar algumas delas. Margaret Hamilton, diretora de programação de computadores de voo da Apollo no Laboratório Charles Stark Draper do MIT, mais tarde recordou que quando Armstrong olhou novamente para fora, viu que o alvo de pouso do computador estava em uma área cheia de pedras a nordeste de uma cratera de 91 metros de diâmetro, mais tarde denominada como Cratera Oeste. Então, ele assumiu o controle semiautomático. Armstrong considerou pousar antes da área de pedras, para que pudessem coletar amostras geológicas, mas não pôde, porque sua velocidade horizontal estava muito alta. Durante a descida, Aldrin falava os dados de navegação para Armstrong, que estava ocupado pilotando o Eagle. Agora, a 33 metros acima da superfície, Armstrong percebeu que seu suprimento de propelente estava diminuindo
e estava determinado a pousar no primeiro local possível. Armstrong encontrou uma área de terreno limpo e manobrou a espaçonave em direção a ela. Quando ele se aproximou, agora a 76 metros da superfície, ele descobriu que seu novo local de pouso se tratava de uma cratera. Ele saiu da cratera e encontrou outra área de terreno nivelado. Agora, estavam a 30 metros da superfície, com apenas 90 segundos de propelente restantes. A poeira lunar levantada pelo motor do módulo lunar começou a prejudicar sua capacidade de determinar o movimento da espaçonave. Algumas grandes rochas se destacavam da nuvem de poeira, e Armstrong se concentrou nelas durante sua descida para poder determinar a velocidade da espaçonave. Uma luz informou Aldrin que pelo menos uma das sondas de 170 centímetros localizadas nos pés do Eagle havia tocado a superfície alguns momentos antes do pouso, e ele disse: luz de contato. Armstrong deveria desligar imediatamente o motor, pois os engenheiros suspeitavam que a pressão causada pelo reflexo do escape do motor na superfície lunar poderia fazê-lo explodir, mas ele esqueceu. 3 segundos depois, o Eagle pousou e Armstrong desligou o motor. A Apollo 11 usou televisão de varredura lenta, incompatível com a TV de transmissão. Então as imagens foram exibidas em um monitor especial e uma câmera de TV convencional filmava esse monitor, gerando assim uma transmissão de uma transmissão, o que reduziu significativamente a qualidade da imagem. O sinal foi recebido em Goldstone, nos Estados Unidos, mas com melhor fidelidade pela estação de rastreamento Honeysuckle Creek, perto de Canberra, na Austrália. Minutos depois, o sinal foi alternado para o radiotelescópio Parkes, mais sensível, também na Austrália. Apesar de algumas dificuldades técnicas e meteorológicas, imagens em preto e branco da primeira caminhada lunar foram recebidas e transmitidas para pelo menos 600 milhões de pessoas na Terra. Cópias desse vídeo em formato de transmissão foram salvas e estão amplamente disponíveis, mas as gravações da fonte original da transmissão em varredura lenta da superfície lunar provavelmente foram destruídas durante a reutilização rotineira de fitas magnéticas na NASA. Um retorno caloroso e acolhedor. Ao aterrissar no mar, o Columbia pousou de cabeça para baixo, mas foi endireitado em cerca de 10 minutos por bolsas de flutuação ativadas pelos astronautas. Um mergulhador de um helicóptero da Marinha que pairava acima do módulo prendeu uma âncora marítima para evitar que ele se deslocasse. Outros mergulhadores prenderam colares de flutuação para estabilizá-lo e posicionaram botes para a retirada dos astronautas. Em 13 de agosto, os 3 astronautas desfilaram em paradas com chuva de papel picado em sua homenagem em Nova York e Chicago, com cerca de 6 milhões de pessoas presentes. Na mesma noite, em Los Angeles, houve um jantar de estado oficial no Hotel Century Plaza para celebrar o voo, com a presença de membros do Congresso, 44 governadores, o chefe de justiça dos Estados Unidos, Warren Earl, e seu antecessor, Earl Warren, e embaixadores de 83 nações. Richard Nixon e Spiro Agnew honraram cada astronauta com a apresentação da Medalha Presidencial da Liberdade. Os 3 astronautas falaram perante uma sessão conjunta do Congresso em 16 de setembro de 1969 e exibiram 2 bandeiras dos Iowa que eles levaram para a superfície da Lua, uma para a Câmara dos Representantes e outra para o Senado. A bandeira da Samoa americana levada na Apollo 11 está em exibição no Museu John P. Hayden, em Pago Pago, capital da Samoa americana. Essa celebração deu início a uma turnê mundial de 38 dias, que levou os astronautas a 22 países e incluiu visitas a muitos líderes mundiais. A turnê ocorreu de 29 de setembro a 5 de novembro, começando na Cidade do México e terminando em Tóquio. As paradas na turnê, em ordem, foram Cidade do México, Bogotá, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Las Palmas nas Ilhas Canárias, Madrid, Paris, Amsterdã, Bruxelas, Oslo, Colônia, Berlim, Londres, Roma, Belgrado, Ankara, Kinshasa, Teherã, Mumbai, Dhaka, Bangkok, Darwin, Sydney, Guam, Seul, Tóquio e Honolulu. A teoria de Joe Rogan sobre a viagem à Lua. Muitos teorizaram que a viagem à Lua foi uma farsa, e entre eles está o conhecido podcaster Joe Rogan. Segundo Rogan, quando a bandeira dos Estados Unidos foi fincada na Lua, ela começou a se mover. Não há vento no espaço, então por que a bandeira balançaria?
Há uma teoria de que a bandeira foi presa a um fio e a um ventilador, e que tudo foi filmado na Terra. A bandeira prova que o pouso na Lua foi uma farsa planejada pela NASA para enganar o público e, aparentemente, para vencer a corrida espacial contra a União Soviética. Havia uma corrida espacial naquele momento entre os Estados Unidos e a União Soviética. E para estabelecer a supremacia, os Estados Unidos criaram essa fraude. Talvez seja por esse motivo que Neil Armstrong renunciou às suas funções na NASA depois disso. Em uma reviravolta louca, um ex-funcionário da Rocketdyne, a empresa que construiu os motores do foguete Saturno V, afirmou ter informações privilegiadas de que o pouso na Lua era falso e que a bandeira era uma das muitas pistas que expuseram a fraude. Joe Rogan não é o único teórico da conspiração a acreditar que o pouso na Lua foi uma farsa encenada pelos Estados Unidos para vencer a corrida espacial. Perguntas foram levantadas sobre as imagens publicadas após a viagem à Lua. Por que não havia estrelas no céu? A Lua está situada bem alto no espaço, então por que não havia estrelas nas imagens geradas pela NASA? Em uma das fotos do pouso na Lua, é possível ver Armstrong claramente refletido no visor de Aldrin. Alguns céticos apontaram que Armstrong não parece estar segurando uma câmera, então outra pessoa deve estar tirando a foto. Quem mais foi na viagem com eles? De acordo com a NASA, apenas Neil Armstrong e Aldrin foram na viagem. Mas isso levanta suspeitas e questões a respeito da credibilidade da NASA e do governo dos Estados Unidos. Em imagens do pouso na Lua, é possível ver certos objetos, mesmo estando na sombra. Os céticos argumentam que se o Sol fosse a única fonte de luz, isso não seria possível. Então, o fato de você conseguir ver alguns objetos na sombra deve ser resultado de uma iluminação especial de Hollywood. Uma das fotos mais famosas mostra uma pedra lunar avulsa, que parece ter a letra C escrita ou carimbada nela. Isso dá a impressão de que a maioria das maiores pedras lunares vistas nas fotos do pouso na Lua são simplesmente adereços. Um designer de cenários poderia ter rotulado essa pedra lunar avulsa com uma letra e acidentalmente deixado virada para ser capturada pela câmera. Cientistas e representantes da NASA afirmam que isso é apenas um defeito fotográfico, um fio solto que entrou na frente no processo de revelação ou até mesmo uma falha. Existe ainda a possibilidade de alguém ter pegado a foto original não editada e adicionado o C posteriormente. Mas tudo isso apenas aumenta as questões já levantadas a respeito da credibilidade da NASA. Alguns céticos também questionam o comprimento das sombras nas fotos. Algumas pessoas apontam que algumas das sombras projetadas pelos astronautas têm comprimentos diferentes, mesmo estando próximos um do outro. Isso pode sugerir que um sistema de iluminação defeituoso foi montado em algum cenário em algum lugar, e a NASA não percebeu nenhuma inconsistência. Alguns céticos também apontaram a possibilidade de que, para criar o efeito de baixa gravidade na Lua, os astronautas foram carregados por fios finos e filmados pulando. A NASA então diminuiu a velocidade da gravação, de acordo com os teóricos da conspiração, para parecer que estavam flutuando pelo ar. Os duvidosos foram longe o suficiente ao ponto de construir seus próprios sistemas de fiação, filmar-se e diminuir a velocidade das gravações para compará-las com o vídeo da NASA. Joe Rogan não é a primeira pessoa a duvidar da farsa do pouso na Lua, e talvez tenham sido os muitos incrédulos antes de Joe que deram a Neil Armstrong uma consciência culpada. Talvez ele não pudesse continuar com a mentira, daí a decisão de se afastar da vida na NASA após a Apollo. Vida depois da Apollo. O que vem a seguir para Neil Armstrong? Alguns ex-astronautas, incluindo John Glenn e Harrison Schmitt, da Apollo 17, buscaram carreiras políticas depois de deixar a NASA. Armstrong foi abordado por grupos de ambos os partidos, democrata e republicano, mas recusou as ofertas. Ele apoiava os direitos dos estados e se opunha aos Estados Unidos agindo como polícia do mundo. Quando Armstrong se candidatou em uma igreja metodista local para liderar uma tropa de escoteiros no final dos anos 1950, ele deu sua afiliação religiosa como deísta. Sua mãe mais tarde disse que suas visões religiosas lhe causaram tristeza e angústia, pois ela era muito religiosa. Após seu retorno da Lua, Armstrong fez um discurso em frente ao Congresso dos Estados Unidos, no qual agradeceu por permitirem que ele visse algumas das visões mais grandiosas do Criador. No início dos anos 1980,
Ele foi objeto de um boato que afirmava que ele se converteu ao islamismo após ouvir o chamado para a oração enquanto caminhava na Lua. O cantor indonésio Suhaemi escreveu uma música chamada Gema Suara Adzan di Bulan, que significa o som ressonante do chamado para a oração na Lua, e descrevia a suposta conversão de Armstrong. A música foi amplamente discutida pelos meios de comunicação de Jacarta em 1983. Histórias semelhantes foram vistas no Egito e na Malásia. Em março de 1983, o Departamento de Estado dos Ismaceteio respondeu emitindo uma mensagem para embaixadas e consulados em países muçulmanos, dizendo que Armstrong não havia se convertido ao islamismo. O boato ressurgiu ocasionalmente nas 3 décadas seguintes. Parte da confusão surgiu da semelhança entre os nomes do país do Líbano, que tem uma população majoritariamente muçulmana, e a residência de longa data de Armstrong em Lebanon, Ohio. Armstrong voava aeronaves leves por prazer. Ele gostava de planadores, e antes do voo lunar, havia conquistado um distintivo de ouro com 2 diamantes da Comissão Internacional de Planadores. Ele continuou a voar aeronaves sem motor até os 70 anos. Enquanto trabalhava em sua fazenda, em novembro de 1978, Armstrong pulou da traseira de seu caminhão de grãos e prendeu sua aliança de casamento na roda, arrancando a ponta de seu dedo anelar esquerdo. Ele coletou a ponta decepada, colocou no gelo, e os cirurgiões a reimplantaram em um hospital próximo, em Louisville, Kentucky. Em fevereiro de 1991, ele sofreu um ataque cardíaco leve enquanto esquiava com amigos em Aspen, Colorado. Doença e morte. Armstrong passou por uma cirurgia de bypass cardíaco no Hospital Mercy Faith Fairfield, em Cincinnati, em 7 de agosto de 2012, para tratar uma doença arterial coronariana. Embora estivesse se recuperando bem, ele desenvolveu complicações e morreu em 25 de agosto, aos 82 anos. O presidente Barack Obama emitiu uma declaração colocando Armstrong como um dos maiores heróis americanos, não apenas de seu tempo, mas de todos os tempos, e acrescentou que Armstrong carregava as aspirações dos cidadãos dos Estados Unidos e havia entregado um momento de realização humana que nunca será esquecido. A família de Armstrong divulgou uma declaração descrevendo-o como um herói americano relutante que serviu sua nação com orgulho como piloto de caça da Marinha, piloto de testes e astronauta. Enquanto lamentamos a perda de um homem muito bom, também celebramos sua vida notável e esperamos que ela sirva de exemplo para os jovens ao redor do mundo, trabalharem duro para realizar seus sonhos, e estarem dispostos a explorar e ultrapassar os limites e servirem a uma causa maior do que eles mesmos. Para aqueles que podem perguntar o que podem fazer para honrar Neil, temos um pedido simples. Honrem seu exemplo de serviço, realização e modéstia. E na próxima vez que saírem numa noite clara e virem a lua sorrindo para vocês, pensem em Neil Armstrong e lhe deem um piscar de olhos. Isso provocou muitas respostas, incluindo a hashtag do Twitter, da Pisque para a Lua. Buzz Aldrin chamou Armstrong de verdadeiro herói americano e melhor piloto que já conheceu, e disse que estava decepcionado por não poderem comemorar o 500º aniversário do pouso na Lua juntos em 2019. Michael Collins disse que ele era o melhor e que sentiria muito a sua falta. O administrador da NASA, Charles Bolden, disse: "Enquanto houver livros de história, Neil Armstrong será incluído neles e será lembrado por ter dado o primeiro pequeno passo da humanidade em um mundo além do nosso." Em julho de 2019, após celebrações do 500º aniversário, o New York Times relatou detalhes de uma ação por má prática médica movida pela família de Armstrong contra o Hospital Mercy Health Fairfield, onde ele morreu. A esposa de Armstrong, Carol, não foi parte do processo. Ela teria sentido que seu marido... Legado de Neil Armstrong. Armstrong deixou sua marca nos anais da história e seu legado está escrito. Armstrong foi eleito membro da Academia Nacional de Engenharia em 1978, por suas contribuições para a engenharia aeroespacial, conhecimento científico e exploração do universo como piloto de testes experimental e astronauta. Ele foi eleito para a Sociedade Filosófica Americana em 2001. Armstrong e seus colegas da Apollo 11 foram os laureados com a Medalha de Ouro Langley do Instituto Smithsonian em 1999. Em 18 de abril de 2006, ele recebeu o prêmio Embaixador da Exploração da NASA.
A Fundação Espacial nomeou Armstrong como destinatário de seu Prêmio de Realização de Obra Espacial General James E. Hill em 2013. Armstrong também foi incluído na Calçada da Honra Aeroespacial, no Hall da Fama do Espaço Internacional, no Hall da Fama da Aviação Nacional e no Hall da Fama dos Astronautas dos Estados Unidos. Ele foi premiado com seu distintivo de astronauta naval em uma cerimônia a bordo do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower em 10 de março de 2010, contando com a presença de Jim Lovell e Eugene Cernan. A cratera lunar Armstrong, a 50 quilômetros do local de pouso da Apollo 11, e o asteroide Armstrong, 6469, receberam seus nomes em sua homenagem. Há mais de uma dúzia de escolas elementares, médias e secundárias nomeadas em homenagem a Armstrong nos Estados Unidos, e muitos lugares ao redor do mundo têm ruas, edifícios, escolas e outros lugares nomeados em sua homenagem e a Apollo. O Museu do Ar e do Espaço Armstrong, na cidade natal de Armstrong, Wapakoneta, e o aeroporto Neil Armstrong, em New Knoxville, Ohio, têm seu nome. O mineral Armstrongita é nomeado em sua homenagem, e o mineral Armalcolita recebeu esse nome em parte também em sua homenagem. Em outubro de 2004, a Universidade Purdue nomeou seu novo prédio de engenharia como Hall de Engenharia Neil Armstrong. O prédio foi dedicado em 27 de outubro de 2007, durante uma cerimônia na qual Armstrong foi acompanhado por outros 14 astronautas formados em Purdue. O Centro de Pesquisa de Vo Dryden da NASA foi renomeado como Centro de Pesquisa de Vo Neil A. Armstrong em 2014. Em setembro de 2012, a Marinha dos Estados Unidos nomeou a primeira embarcação da classe Armstrong, chamado RV Neil Armstrong. Em julho de 2018, os filhos de Armstrong colocaram sua coleção de memorabilia à venda, incluindo seu boné de escoteiro e várias bandeiras e medalhas usadas em suas missões espaciais. Uma série de leilões realizados de 1 a 3 de novembro de 2018 arrecadou os 5,2 milhões de dólares. Até julho de 2019, as vendas em leilões totalizaram 16,7 milhões de dólares. 2 fragmentos de madeira da hélice e 4 pedaços de tecido da asa do Wright Flyer 1903, que Armstrong levou à Lua, foram vendidos entre os 112.500 e os 275 mil dólares cada. A esposa de Armstrong, Carol, não colocou nenhuma de suas memorabilias à venda. Armstrong doou seus artigos a Purdue, juntamente com doações póstumas de sua viúva, Carol. A coleção consiste em mais de 450 caixas de material. Em maio de 2019, ela doou pedaços de tecido do Flyer 1903, medindo 64 e 61 centímetros. Interessante, não é mesmo? Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.